Galera do bem, conforme eu disse para vocês, hoje o nosso programa é um programa empoderado. Só tem poder aqui, mulheres poderosas, mulheres cabeças. Eu quero apresentar não, só dizer que ela está aqui participando, que é a nossa querida Renata Banhara, modelo, atriz, apresentadora, ativista voluntária, que agora ela também está entrosada com a política, enfim. Célia Leão, linda, consultora de empresa na área de etiqueta. Vou fazer uma pergunta para você do Bolsonaro, depois você vai me responder. Tá bom. E doutora Verusca, psicóloga, que também, no trabalho dela, ela convive com algumas pessoas que têm, não sei se são psicopatas ou não, você já vai dizer para a gente já já. E a Major, né? Major Eunice, que já esteve com a gente aqui na abertura do programa, já batemos um papinho e vamos falar mais um pouquinho sobre feminicídio e mais estupros, né? Falando nisso, eu quero que vocês vejam um videozinho aí e a gente vai falar sobre isso. Dá uma olhadinha. Pastana Amanda. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Nossa, mas é um absurdo, né? Imagina, 1.388 estupros por dia, Major. Quase que um por minuto. É impressionante, não é? É o quinto país do mundo em estupro, é isso? Sim, esses números são do Brasil, né? Esses são os números do território nacional. No nosso estado de São Paulo, esse número por mês varia em torno de 900 estupros. Mas o que chama mais atenção e que até me trouxe o interesse em estudar essa área é que de cada 10 estupros acontecidos hoje no estado de São Paulo, de 7 a 8 acontecem dentro de casa, envolvendo crianças de 4 a 9 anos de idade. Isso é um número que assusta, que realmente nos traz a reflexão, né, do que nós poderemos fazer para resolver essa situação. E mais triste ainda é que o Instituto, o IPEA, ele diz que esse número de 900 casos por mês, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é apenas 10% do que realmente acontece. Que horror. E o IPEA diz isso com base em dados da saúde, porque nem toda mulher, nem toda criança que sofre violência sexual registra o fato na delegacia. E nem todas elas também buscam a saúde. Mas... Bom, Major, mas eu acho que é a grande maioria, né, Major? Porque como acontece dentro da casa, é difícil aquela criança se desplugar de quem, né, é o seu responsável e ir para uma delegacia e dar. Então é um dado que nós não temos a real estatística. Justamente. Justamente porque é no berço, é dentro do lar. É nas pessoas que aquela criança mais confia. Quem deveria proteger, na verdade, agride. O IPEA diz que de cada apenas 10% do que é registrado, apenas 10% do que acontece é registrado. Porque as outras pessoas apenas buscam a saúde, que é a lei do minuto seguinte, que nós vimos agora. Como que funciona essa lei, Major? Em relação ao acolhimento dessa vítima e o seu cuidado de saúde. Ela pode ir a um posto de saúde, a hospitais de referência. Mas receber... por que é um minuto? Ela tem um minuto para fazer isso, não? Não, assim que acontecer o fato, ela já pode ir e não precisa de boletim de ocorrência. A palavra dela basta. Então ela vai até um serviço médico, é atendida, toma a pílula do dia seguinte, toma um coquetel de remédios contra infecções sexualmente transmissíveis, né? Ela é cuidada nesse aspecto. Entendi. E ela pode registrar o boletim de ocorrência ou não. E é o que realmente acontece. De cada 10 casos, apenas uma registra o boletim de ocorrência. Doutora, nos seus pacientes, já pegou algum caso de alguém que tivesse sido estuprada? Qual é o tratamento para esse tipo de agressão? Sim, infelizmente é uma rotina muito comum em consultórios de psicologia.
a quantidade de mulheres que são estupradas, e não só isso, como a Major disse, às vezes nós recebemos crianças com diversas queixas que, ao nos verificar e nos depararmos ali, o motivo daquela alteração da escola, o motivo daquela alteração de comportamento foi um estupro, foi um abuso de alguma forma, um aliciamento. E até você conseguir provar isso, é todo um processo. Não é tão simples, é todo um processo. E da própria verificação que nós realizamos ali, nós conseguimos mostrar, olha, mãe, infelizmente a criança está apresentando comportamentos que são típicos de algum tipo de aliciamento, observe melhor quem que convive com essa criança. E, para nossa surpresa, geralmente é alguém muito próximo, às vezes o pai, às vezes um avô, um tio, às vezes até tias, até avós, abusando. Claro que o volume de abuso geralmente maior é de pais, em primeiro local, e depois Parentes, avós. né? Sim, pessoas muito próximas. E até a gente conseguir provar para essa mulher, não, meu marido não está fazendo isso. Justamente. E é todo A pessoa um não acredita, né, processo. Major? Muitas vezes Sim. não, porque está envolvida, né, no relacionamento. E existem até mães que sabem Sim. e se não buscam calam. auxílio. Sim. Tem muitas mães que fogem. ameaçadas pelo agressor. Né? Muitas mães vezes. fogem quando descobrem. Agora, Renata, você acha que o país está melhorando no sentido de providências quanto a isso? Porque eu acho que vem da pedofilia também, né? Essa semana passada, só num dia, 137 pedófilos foram presos com... Um pediatra, inclusive. Um era pediatra. Exatamente. Um era pediatra. Aliás, ele não era pediatra, ele se fazia de pediatra para poder atender as crianças. Olha o absurdo, né? Olha o absurdo. Mas você acha que as leis estão melhorando quanto a isso? Você acha que isso tem uma luz no Eu acho que nós futuro? somos totalmente atrasados em tudo. Até as estatísticas são muito rasas, muito baixas, porque a gente fechando o foco, né, Major, porque você está falando da violência que está dentro de casa. Então, precisa ser uma estatística muito segmentada, ela não ocorre, e nosso país está atrasado demais. Eu acho que é a falta da reforma da Constituição. Eu acho que a Constituição, ela precisa ser reformada, porque esses crimes todos acontecem e depois o cara está solto. Por que está solto? Porque existe recurso, para tudo tem recurso. Então, eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre a parte legal, né? Mas na vida prática, como dona de casa, como mãe, como vizinha, como amigas que tenho, posso dizer que o que precisa é de uma Constituição mais rígida para que não seja desconstruído na hora de um julgamento, e tudo vire pizza, vire espuma e fumaça, e isso vira uma moda. O feminicídio está no arco crescente, está virando, parece que moda. É uma epidemia, Eu né? entendo que estão achando que é bonito, porque não é normal. Eu acho que se fala mais sobre isso hoje. Se fala muito, se fala mais, mas a gente o fica foco barrado na hora que vai para a justiça. Por Pois é. melhor que os advogados sejam, tudo é desconstruído, porque justamente existem bons advogados no Brasil, as faculdades são ótimas de direito, e a Constituição é falha que cabe 500 mil recursos. Então, eu acho que o que falta é justiça, Lucimar. O dia que a justiça no país existir para todos, de maneira igual, eu acho que as pessoas vão brincar menos com isso, né? Então, a gente vê muita coisa... Falou tudo. Essa violência, eu acho que é um dos aspectos, né? Você vê corrupção, você vê a sujeirada toda que você vê. Falta justiça, as pessoas têm certeza que, né? Sabe Vão uma recorrer, coisa? e quando chega lá em cima, o que acontece? Entendeu? Sabe Mas uma você coisa vê que uma mudança no fim do túnel? Você acha que pode existir uma mudança Eu agora com esse acredito. novo governo? Ou você acha que devia ser que nem lá atrás, um pouquinho, que Costa Silva ficou louco, mandou prender tudo quanto foi ministro e fechou o Congresso? E aí a coisa rolou. Talvez fosse bom, né? Tem muita gente assistindo a gente. O Congresso, graças a Deus, de alguma maneira foi renovado. E a gente espera que eles entendam que o Congresso foi renovado, o Senado foi renovado e a ideia de política hoje é outra, né? Então, que as pessoas trabalhem de fato com espírito cívico, É que esse tema trabalhem política pelo seu antiga país. já não existe mais, né? Não, Política antiga tá, não então, pode existir toma lá mais. da cá, não existe mais. Eu acho que só assim, aí eu tenho fé que o Brasil leve uns anos, mas que o Acho Brasil que uma coisa se também modifique. que precisa muito acontecer, além de tudo isso que vocês estão falando, é que cada um de nós precisa Claro. começar a trabalhar um pouco mais no gerenciamento de inteligência emocional. Nós somos muito emotivos, muito emocionais, muito carentes. Não estou dizendo que a culpa é da pessoa que é carente, não estou dizendo isso.
Mas o que eu estou dizendo é que se desde pequenos, na escola, as crianças fossem ensinadas Claro. o que é identificar um ser humano, perceber o caráter dele, perceber qual é o tipo de comportamento, nós evitaríamos muitas coisas. Eu percebo que as estatísticas também falam, a cada 10 pessoas, gente, uma é psicopata. A Isso é cada grave. 10 pessoas, uma é psicopata e a gente não consegue identificar. Que triste, E doutora. as situações Muitos desses são- estão em Brasília. Nós temos um costume muito errado de avaliar a pessoa usando características, usando questões que são muito rasas. Nós avaliamos errado as pessoas. E os psicopatas, as pessoas que não têm esse caráter bom, que eu chamo de caráter bom, elas estão ali disfarçadas no meio da gente, sendo as pessoas acima de qualquer suspeita. São pessoas legais, bacanas, gentis. Aliás, psicopatas, de um modo geral, são muito inteligentes, né? Sim, eles Acima da sabem média. como É. eles têm esse Manipulam. processo de manipulação e mentira muito forte, eles conseguem forjar sentimento, forjar É verdade. uma cordialidade É que verdade. não existe É dentro deles. É verdade. E parte desses psicopatas são agressores sexuais. Eles sentem prazer em maltratar, em bater, em fazer maldade e saírem ilesos disso porque foi a outra pessoa a culpada. Sadismo é uma das características do psicopata? Não necessariamente. Na verdade, a gente tem essa característica em diversos processos de alteração voltada a essa questão sexual. Entendi. Mas o principal é a manipulação, a mentira e a frieza. Só que você não percebe essa frieza num primeiro momento, infelizmente. Mas todo psicopata, ninguém sabe que ele é psicopata, né? Não, Porque ele é um cavalheiro, Sim. ele é de uma bondade, uma de dama, uma né? gentileza, que você não passa nem por um minuto na Sabe sua o que cabeça que ele é um acontece, psicopata. Lucimara? O psicopata, ele nasce desprovido de consciência, de piedade, de dó. Ele não tem isso. Então, o que ele faz? Ele gosta do desafio de brincar de enganar o outro. Então, é prazeroso para ele enganar financeiramente, enganar sexualmente. Para ele é prazeroso. É mais uma situação que ele fala que, olha, estou por cima, enganei mais um. Então, o poder, a questão do abuso, para ele é prazer. Esse é o problema. E se você prestar atenção, ele se entrega o tempo todo, mas ninguém é treinado em inteligência emocional para fazer essa leitura. Isso que é lamentável e que nós precisaríamos nos proteger nesse sentido. Entendi. Você, Agora eu quero fazer uma perguntinha para a Célia. Não vai fugir, não, hein? Você vai me responder. Eu não fujo. Porque a Célia, ela é Bolsonaro já assumida desde a campanha e tal, né? É. E ela dá show em etiqueta, né? Aí eu queria saber dela, Major, se aquele reloginho de 25 pau, da 25 de março, que o Bolsonaro usa, combina com ele ou não? O que ele deveria usar? Ou se assim tá bom? Ele é Eu acho que se autêntico. ele está feliz e o relógio, né? Estamos falando de cumpre. etiqueta, não vem não, você tá feliz, ele tá. Que gostoso, Também não. delícia, ele tá. Se ele está feliz com o relógio cumpre a função, que é informar ele que horas são, está perfeito. Mas assim, eu acho que todas as vezes que ele, de alguma maneira, oficialmente, né, estivesse agindo em nome de todos nós, talvez fosse bacana se ele usa. A etiqueta diz, né? Use um relógio com pulseira de couro, é mais elegante, Que blá, blá, combina blá. com sapato. Combina com cinto. Tem tá? que estar o cinto e o sapato. O cinto, o sapato e a pulseira É. do relógio na mesma Pra cor. ficar fino. Essa é a regra. Mas eu acho, cá entre nós, né? Eu costumo dizer que as regras existem para a gente conhecer e quebrar quando for o caso. Certo está o nosso presidente. Existem problemas muito mais sérios no país, entendeu? Do que ele Mas combinar o vamos falar da relógio com parte pulseira. engraçada. Ó, eu Adoro. outro dia ele estava na porta do Adoro palácio, de chinelo, de chinelo e uma bermuda desse tamanho, acompanhando os de ministros. paletó. Foi hilário. Eu nunca tinha visto o presidente da República. Eu achei Ele é autêntico, maravilhoso, né? Hã? Ele é autêntico. Ele é autêntico, mas eu acho o seguinte, ele tinha recém saído do hospital, né, da última cirurgia dele, e provavelmente ele devia estar, né, com inchaço, ele tinha levantado da cama. O que eu acho é, presidente, dispense as fotografias em ocasiões como essa, né, porque todos os ministros de paletó e gravata, o nosso querido ali no meio, o chinelo ele de Raider, bermudão. bermuda e paletó. Eu acho que ele é tão bem intencionado e é uma pessoa que propõe uma saída tão necessária para nós todos, né? O relógio mais simples e a caneta Bic eu consigo enxergar como solidariedade com a dificuldade
né, com os 13 milhões de desempregados, com a dificuldade, né, que ele assumiu o nosso país, um país alquebrado. Pegou uma fria, né? Pegou. Mas assim, Pegou um país falido, um país o que saqueado. eu sei, o que eu sinto ele de fato é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra. Graças a Deus, entendeu? O militarismo ensinou, porque eu acho que não conheço um militar, né, que seja militar por não ter amor à pátria, por não querer mudar as coisas, por não querer de alguma maneira ajudar. E eu tenho fé que o nosso país vai mudar. Se todos nós continuarmos de olho, hein, gente? Fazendo pressão e cobrando daqueles que não entenderam que o toma lá da cá acabou e que a gente está vivendo um outro momento no país. Um outro momento. E que a gente, povo, é que manda no país. É isso aí. Porque cá entre nós, né, gente? Essa coisa de ser de esquerda é tão cafona. Pronto. Essa coisa de ser de esquerda é tão cafona. Já era, muda, né? já É muito era. É antigo. tão antigo. É muito Você já antigo. moderno. Deixa eu aproveitar, agradecer a presença aqui do Sargento Maurício Rodrigues, do soldado Adriana Faustino, do Nando e Luca, do Jesus, que é um personal, o Rodrigo, o Kevin, Lúcio e Leandro, que são lá de registro, vieram aqui para ver a gente, muito obrigada, viu? A Bona, que é o produtor, Janaíne e Elaine. Muito obrigada, viu, pela presença. A gente vai para um breakzinho rapidinho e a gente já volta. E Renata Banhara está aqui com a gente e vai contar um pouquinho do que ela passou também com esse tal de feminicídio. Melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.